conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra de hoje. A palavra do Senhor para hoje. Todos os dias nós temos uma porção santa, então hoje a nossa porção é esta, a palavra do nosso Deus para o nosso coração. E você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho esse privilégio, isso é maravilhoso porque nos dá sustentação. Nosso texto é Lucas capítulo 19, versículos 41 a 48. Um texto que faz a gente pensar no grande amor de Jesus pela sua gente. Louvado seja Deus! E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derribarão, e derribarão os teus filhos dentro de ti. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E, entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de fazê-lo, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus amados irmãos, nós temos nas Escrituras uma resposta para as reações que hoje acontecem contra os que permanecem fiéis. Existe uma tendência natural para se aceitar o novo, para se aceitar o que é imposição, para se aceitar mudanças que não são simplesmente uma necessidade do tempo. Porque tem mudanças que são necessidades do tempo. Mudanças que dizem respeito a técnicas, tecnologias e linguagens e reformas e mudanças em termos terminológicos e tal. Tem mudanças que são necessárias, são bem-vindas, são importantes, mas quando nós aceitamos qualquer mudança sem questionar, uma hora nós vamos aceitar o sacrifício da nossa confissão, da nossa confiança, da nossa esperança, também sem questionar. O Senhor Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o enviado de Deus, mas ele não chegou com aparência exterior. Era o Filho de Deus, mas nasceu numa manjedoura. Era o Filho de Deus, mas obedeceu a um casal chamado José e Maria. Era o Filho de Deus, mas tinha uma família que, como qualquer família, tinha problemas de entendimento e desentendimento. E Jesus cresceu, se sujeitou em tudo à sua família, aos seus pais, às autoridades e às leis. E quando começou a sua missão, que vieram os problemas, aqui é o final do seu ministério, ele chora sobre a sua cidade, sobre a sua gente, ele manifesta o sentimento do seu coração por causa da rejeição.
E ele chegando, vendo a cidade, se aproximando da cidade nas pouquíssimas visitas que lhe faltava fazer ali. Ele chorou sobre a cidade, chorou pela cidade, chorou pela sua população, chorou pelos problemas que ele via, que ele sabia, que ele antevia como filho de Deus, que ia se abater sobre ela. E ele diz: se tu conhecesses ao menos em parte este dia, o dia que pertence à tua sorte, à tua felicidade, mas isto está encoberto aos olhos teus. Porque a rejeição ao Messias era uma realidade, era uma profecia, tinha que acontecer, mas não deveria ser tão brutal. Eles trocaram o Messias pelo Barrabás. Pediu Barrabás, escolheu o ladrão. Ainda hoje estão seguindo esses exemplos. Escolher um ladrão, preferir um perverso, um assassino, um ladrão. Eles preferiram o ladrão. E o Senhor Jesus sabia que eles sofreriam tanto por causa daquilo. Jesus diz: dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Ou seja, não haveria escapatória. E te derribarão e derribarão os teus filhos dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua oportunidade, da tua visitação. Aí entrou no templo e estava tudo pior do que ele podia pensar. Entrou no templo e expulsou os que vendiam. Agora, eles vendiam o quê, meus irmãos? Eles vendiam coisas para o culto. Vendiam pombas para o sacrifício de gente pobre, paupérrimo. Vendiam bezerros cevados para sacrifício de gente rica. Vendiam cordeiros, vendiam cabritos. Tinha uma mesa especial para trocar moedas, cambistas ali era que fazia o câmbio das moedas estrangeiras pela moeda local. E em tudo isso eles metiam a faca no povo, metiam a mão no bolso do povo, roubavam, exploravam, se aproveitavam da importância do templo e aproveitavam da ignorância do estrangeiro e faziam do jeito que queria. Aí Jesus entra, expulsa eles, os que vendiam e os que compravam. Jesus não, estou só comprando aqui um cordeiro para fazer um holocausto, sai daqui. Então o Senhor Jesus expulsou os que vendiam, expulsou os que compravam, porque aquela história da justiça e da polícia, se não houver o sujeito que compra roubo, o ladrão desiste. Então, se não houvesse conivência com a exploração de sacerdotes nocivos, de fariseus nocivos, de religiosos nocivos e pessoas comuns que eram nocivos, que vinha trazendo lá: hoje eu vou faturar, hoje eu vou levar 50 cordeiros, hoje eu vou levar 30 novilhos, e vendia mesmo. E Jesus expulsou os que vendiam, expulsou os que compravam e os repreendeu usando a palavra. Está escrito. O problema hoje é esse, meus irmãos. Não querem aceitar o que está escrito. Estão inventando coisa. Estão inventando, inventando. Um religioso inventa um negócio lá no outro país, aí o sem futuro daqui traz e introduz na igreja. Pega a Bíblia, aposenta a Bíblia Sagrada. Aposenta a Bíblia Sagrada e bota a lorota do indivíduo no seu celular, no seu tablet, tem recurso, tem dinheiro para comprar, para vender, para dar, para fazer o que quiser. Aí isola as Escrituras, aposenta a Bíblia Sagrada e fica usando tecnologia, tudo. O que quer? Dá um close ali, digita, vem só aquela pitadinha que ele quer e ele se priva
de melhorar, de conhecer, de aprender, de crescer, ainda emporcalha a igreja do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus expulsou os que vendiam, expulsou os que compravam e disse: está escrito, a minha casa é casa de oração. E vocês transformaram, fizeram, converteram num covil de salteadores. Sabe o que é salteador? Ladrão, corrupto, perverso. Vocês converteram esta casa, transformaram esta casa, mudaram a natureza desta casa, de casa de oração, casa de consagração, casa de dedicação ao Senhor, em covil de ladrões, covil de salteadores, covil de oportunistas, covil de negociantes, lugar de negociata. E o versículo 47 diz: todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Jesus não desistiu. Você vai desistir? Por que você vai desistir? Porque você desistiu. Não, deixa lá, estão fazendo aí. E você sabe o que estão fazendo? Ah, mas não vou prestar conta. Eu também não vou prestar conta. Mas não aceito, não mudo, não me convencem de que é necessário aposentar as Escrituras e adotar um livreco. Não existe mente brilhante para me convencer. Não existe homem importante. Não existe mente brilhante para me convencer que o livreco é melhor que a Bíblia. Que aquela fatiazinha, que aquela nargada de coisa que eles trazem na ponta do dedo é melhor do que o folhear da Palavra Santa. É melhor do que ler a palavra. E eu tenho ao meu lado Jesus Cristo. Você também tem. Examinar as Escrituras. Como é que se examina na ponta do dedo? Como é que se examina? Que é uma palavra? Felicidade. Aí lá vai sair só felicidade. Onde é felicidade? Oferta. Que essa relaxa. Essa não relaxa. Oferta e dízimo, não tem um desses sujos que abandone. É a coisa mais preciosa para eles, é o ofertar e o ofertório. O dinheiro fala altíssimo. Mas, meus queridos irmãos, é necessidade nossa de perseverar, de permanecer. Todos os dias no templo, o Senhor Jesus estava. E todos os dias no mesmo lugar, os principais dos sacerdotes, os escribas, os principais queriam matá-lo. Até que, enfim, conseguiram. Só que sacrificaram o Senhor Jesus no tempo de Deus. No tempo de Deus. Jesus não fez nada para precipitar. Foi no tempo de Deus, no dia de Deus e na hora de Deus. Eles queriam fazer tudo fora, num período que não tivesse muita gente em Jerusalém, mas Deus determinou que o cordeiro fosse morto às 3 da tarde, naquele dia, o 6º dia da semana, no Abib. Abib, 14 de Abib, 3 da tarde. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus preservada para você e para mim, para preservar nossas vidas. Não achavam meio de fazer o que eles queriam. Tiveram que cumprir a vontade de Deus, para que Cristo fosse oferecido como cordeiro e não como assassino. Foi no dia e na hora aprazado pelos céus. O prazo era o divino. Não achavam meio de fazer, porque o povo pendia. O povo sempre pende, não significa que vai obedecer. O povo pendia para ele, escutando. Se você escutar o Senhor Jesus, se eu continuar escutando o Senhor Jesus, nós teremos vitória. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Hoje nós vamos orar, vamos interceder. A nossa intercessão hoje, por incrível que pareça,
Eu não sei o que possam pensar de mim e também não vai interessar para ninguém. Mas hoje nós vamos interceder pelos casais da igreja e pelas irmãs que estão gestantes. Há um desrespeito tão grande à vida que até mesmo pais crentes, casados, tudo bonitinho, têm os filhos, nos primeiros desentendimentos se separam e os filhos vão ser criados órfãos de pais vivos. Vamos orar pelos discípulos do Senhor Jesus, para eles não dar lugar ao diabo e amar os seus filhos e não deixar os seus filhos se criarem, crescerem como órfãos de pais vivos, órfãos de mães vivas. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua igreja, pelo teu povo. Abençoa, meu Senhor, toda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Agora, meu Senhor, suplicamos a ti pelos casais da igreja, pelos jovens casais, as famílias em formação, para que os seus pais e mães sejam tementes, cheios da graça e amem os seus filhos, amparando todo o tempo. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!